Meus irmãos, prezados internautas, esta foi a mensagem intitulada Domingo de Ramos e a Páscoa. Amados irmãos, o Domingo de Ramos abre por excelência com luz, com fulgor, com majestade, de forma reluzente, esplêndida, majestosa, a Semana Santa. Irmãos, momentos esses que seria de suma importância para a humanidade. Seria ali o fechamento do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento. Uma obra vicária, uma obra maravilhosa, uma obra esplendorosa que Jesus iria manifestar. E acerca disso, muitos dos santos profetas profetizaram a respeito do Messias, o príncipe da vida, o redentor da humanidade, o Deus forte, maravilhoso, o Verbo de Deus, o unigênito, o primogênito, a aurora do alto, a resplandecente estrela da manhã, o Deus Filho, que participou das criações maravilhosas existentes, que faz parte da Trindade Excelsa. E no plano traçado estratégico celestial, o nosso Deus, Ele faz nascer, por obra e graça do Espírito Santo de Deus, da Virgem Mãe Maria Santíssima, Jesus. Jesus poderia simplesmente ter aparecido do nada, enfim, e ali transmitir as boas novas de salvação. Poderia cumprir a missão a qual ele iria realizar. Mas Deus e Jesus querendo mostrar o valor da família, o valor da união na família, entre pais e filhos, entre o cônjuge, fez nascer ali num berço familiar, tendo seu pai material São José. Irmãos, a Virgem Maria e São José sempre foram grandes companheiros, grandes parceiros, grandes auxiliadores um do outro, se apoiavam, se incentivavam. E mesmo antes de Jesus nascer, já era perseguido e tinha que ir para uma cidade, para outra. E ali sempre estavam juntos, aquele casal, demonstrando esta união. Meus irmãos, eis que um momento grandioso acontece. As pessoas aguardavam o nascimento de Jesus no maravilhoso castelo. Imaginavam que viria ali de uma linhagem de reis, de rainhas, falando no sentido material aqui na terra. Imaginavam isso. Mas então, Jesus ele nasce numa simples e humilde estrebaria. Ali os anjos cantavam nas alturas, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Irmãos, os céus louvavam, cantavam hinos de louvor e adoração pelo nascimento do Divino Mestre, o Senhor dos Senhores, aquele que cumpriria uma obra vicária na terra, aquele que traria uma mensagem de perdão, uma mensagem de reconciliação, uma mensagem que faz com que aqueles que colocam em prática sejam a imagem e semelhança do nosso Deus. Irmãos, Jesus então passa por muitas fases em sua vida, e eis que chega um momento
em que estava lá nas bodas de Caná da Galileia, na cerimônia do casamento. Ali faltou o vinho. E se faltasse o vinho, era sinal de constrangimento, sinal de que aquele casamento não iria bem. A Mãe Maria Santíssima, já demonstrando ali a sua bondade, demonstrando compaixão, demonstrando amor, demonstrando empatia, ela chama Jesus, mostra a situação e ali pede a ele que tome a providência. Ele, de forma carinhosa, amorosa, atendeu ao pedido de sua Santa Mãe. Pediu àqueles que estavam a servir que enchesse os jarros, os vasos com água e voltassem a servir. Assim o fizeram. E quando colocava ali, foi um vinho, ou seja, um milagre grandioso. A água transformou-se no vinho. E pessoas chegaram a dizer: nós vamos em diversas festas de casamento, e lá eles servem o melhor vinho, o primeiro, e aqui foi diferente. O melhor vinho foi servido por último. Daí Jesus, ele começa a sua peregrinação, começa a sua missão corajosa, fazendo outros tantos milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Escolheu aos santos discípulos e foi divulgando a sua mensagem de paz, divulgando a sua mensagem de reconciliação com Deus, divulgando a mensagem de perdão, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem que faz com que tenhamos uma natureza divina, tenhamos um modo de pensar positivo, um modo de pensar agradável. E assim as nossas condutas tornam-se aprovadas pelo Pai. Jesus, então, ele veio para dar-se em sacrifício para a remissão de nossos pecados. Depois de fazer tão grandiosos feitos, chega aqueles momentos em que ele passaria pelas situações mais dificílimas que um ser humano pode passar. Muita dor, sofrimento, perseguição, calúnia, difamação. Seria humilhado, seria rejeitado, criticado, ofendido. Mas ele não retrocedeu, não voltou atrás, mas ele foi avante, por amor a Deus, amor à humanidade. E chega então aquele domingo que antecede a Páscoa. Naquele domingo, em sua entrada triunfal, ele entra ali na cidade, em Jerusalém, montado no jumento. As multidões sabiam que ele estava a caminho da cidade e cortaram ramos de árvores, ramagens e folhas de palmeiras para cobrir o chão. Um sinal de respeito, um sinal de reverência à grandiosidade e à autoridade de Jesus, mostrando que ele era o Rei dos Reis, e falavam em alta voz: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Salve o Rei dos Judeus, hosana ao Filho de Davi. Salve o Messias. E ali então, naqueles momentos, estavam por ali sacerdotes, estavam mestres da lei, estudiosos,
e despertaram neles muita inveja, desconfiança e o medo de perder o poder. Ou seja, ficaram com receio. Ele está crescendo, o povo aclama ele, o povo devota ele. Nós vamos perder as nossas posses, nós vamos perder a glória que o povo professa para nós. Imaginavam isso. E então pediram para que Jesus repreendesse o povo que clamava com alegria, com felicidade, o nome dele. E disseram: Mestre, repreende os teus discípulos, repreende os teus seguidores. E então Jesus, ele responde com segurança: asseguro-vos que se eles se calarem, as pedras clamarão. Irmãos, daí em diante, começa uma trama. Começa as astúcias do tentador influenciando pessoas que nada tinham de Deus. Foram influenciados por ondas revoltosas, foram influenciados pelas flechas negativas do tentador. E ali começa o martírio. Vem então a segunda-feira. Nesse momento, se reflete o momento de descanso de Jesus na casa de seu amigo Lázaro, a quem ele não fazia muitos dias. Ele havia ressuscitado a Lázaro, que já havia sido sepultado há 4 dias. Vem a terça-feira, onde Jesus, ele anuncia a sua morte, ele anuncia o que iria acontecer com ele, e os discípulos sentiram profunda tristeza. Tristeza. Mas como o Divino Mestre sempre está conosco, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, eles não haviam ainda entendido a profundidade do sacrifício que ele teria que dar. Vem então a quarta-feira. Ali é apresentado a traição de Judas, que aceitou 30 moedas de prata como recompensa por entregar Jesus à prisão. Mas foi na segunda-feira, ou melhor, na quinta-feira. Na quinta-feira. A última ceia, onde Jesus com seus apóstolos participavam daquele momento milagroso. Naquele momento, Jesus, ele vai além das imaginações do ser humano e dá lições altruístas de valor profundo. Vejam que estava nos momentos finais ali do seu martírio, nos momentos em que ele teria que dar sem sacrifício, mas ainda dava lições profundas de amor, profunda de humildade. Nunca, ninguém com autoridade tão alta, autoridade suprema celestial, nunca ninguém com um poder perfeito, o poder absoluto, o poder pleno, se humilhou tanto, se rebaixou tanto, mas ele o fez demonstrando humildade. Abaixou ali, lavou os pés de seus discípulos com muito amor.
mostrando o valor da humildade. Por isso que nas bem-aventuranças ele falou: bem-aventurados os que são mansos e humildes de coração, porque herdarão o reino dos céus. Ele foi manso, foi humilde de coração. Meus irmãos, e ali depois, na quinta-feira, Judas o saiu para o trair. Mas Jesus, ele fala, ainda naquela quinta-feira em que eles estavam ali a ceiar: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Mas por quê? Porque esse ato era tão importante para Jesus? Porque esse momento era de suma importância para o Mestre Jesus? Irmãos, ali representava a história de Jesus. Representava o sacrifício do Divino Mestre. Representava as virtudes preciosas que ele estava dando para os discípulos, para que não se dispersassem, não desanimassem, não esmorecessem, não enfraquecessem, mas que continuasse a missão corajosa e divulgasse posteriormente o Evangelho do Reino dos Céus que Jesus havia trazido dos céus. Ou seja, um momento milagroso, irmãos, um momento vicário. Vem então a sexta-feira, o dia da crucificação. Após a sua prisão, Jesus é julgado, é açoitado. Irmãos, que momento! Recebeu a coroa de espinhos, muito sofreu. Em seu físico e também emocionalmente. Mas Jesus, ele continuou a sua missão. Levou a sua própria cruz, cravaram as suas mãos, os pés com enormes cravos, pregos, e ali foi estendido na cruz. Mas ainda nesses últimos momentos, ele dá mais lições. Viu todas aquelas pessoas que diziam: crucifica-o. Aquelas pessoas que injuriavam, aquelas pessoas que estavam difamando a pessoa dele. Mas ele fala: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazes. Um exemplo de perdão, um exemplo de amor, um exemplo de compaixão, um exemplo de misericórdia. Vem então o sábado, chamado Sábado de Aleluia, onde os fiéis, os seguidores, estão à espera, na espera da ressurreição. Ele falou que voltaria, ele falou que ressuscitaria, e ficaram em vigília, guardando esse cumprimento tão esperado. Mas será que todos confiaram nessas palavras de Jesus? Alguns pensaram: mas será que Jesus vai ressuscitar mesmo? Será que Jesus é quem ele é mesmo? Irmãos, naqueles momentos, as pessoas falavam: e a promessa da vida eterna? Não era Jesus o Filho de Deus? Por que ele morreu? Por que ele morreu? Mas então veio o domingo, um conforto celestial, uma manifestação divina. Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte não teve domínio sobre o seu corpo, e assim selou com o seu sangue e a sua ressurreição a salvação e a vida eterna para todos os que crescem no seu sacrifício por nós, feito por nós. Irmãos, Jesus é a nossa liberdade.
Com Jesus estamos livres. Uma pessoa que está em pecado, uma pessoa que muitas vezes dá-se aos vícios de ingerir bebidas alcoólicas, assistir coisas que não convêm aos filhos de Deus, pensa que é uma pessoa livre. Eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Isso me satisfaz, isso me traz uma alegria. Eu estou livre. Engana-se. Isso é uma escravidão. É uma escravidão. Por isso que Jesus ele veio para nos dar esta liberdade. Vejam que os valores estão invertidos. Os valores estão invertidos. E as pessoas não percebem. Pensa que está fazendo uma coisa correta, mas não é o aprovado por Deus. Pensa que está agindo de forma plausível, mas isso não é aceito por Deus. Diante disso, amados irmãos, a Semana Santa é um momento de reflexão, um momento de meditação, onde relembramos a história de Jesus, relembramos seus ensinos, relembramos também as suas gloriosas promessas, porque ressuscitando ele ficou mais 40 dias e fez muitas promessas a respeito do Espírito Consolador. E no final desses 40 dias ele fala, e haverá um só rebanho, um só pastor. Ou seja, a palavra haverá que está no futuro. Quando ele fala isso, não foi no início do seu ministério, foi no final daqueles 40 dias. E esse profeta, esse pastor por excelência, é o nosso querido profeta Santo Irmão Aldo. E graças a Santa Voz e ao nosso profeta Santo Irmão Aldo, foi que sabemos então a importância que tem esta Semana Santa. São momentos de reavivar a nossa fé. Momento de fazer uma análise na nossa vida. Como que está o nosso coração neste momento? Como que está a nossa família? Como que está o nosso ministério? Quantas vezes, quem sabe, já pensou em desistir do seu ministério, da regência, sendo músico, sendo corista? Não faça isso. A Santa Avó te ama. A Santa Avó quer você aqui. A Santa Avó precisa de você. A Santa Avó quer você. O primaz Santo Irmão Aldo quer fazer obras grandiosas que ainda não foram contempladas pelos olhos humanos. Querem fazer mais obras grandiosíssimas que ainda não foram vistas. Mas é preciso que nós abracemos esta causa de verdade, não de forma momentânea. Hoje eu estou consagrado, amanhã não estou. Hoje eu estou santificado, amanhã não estou. Hoje estou com bom ânimo, mas amanhã surgiu uma situação vexatória, recebi uma crítica, recebi uma ofensa, recebi uma calúnia, difamaram a minha pessoa, falaram coisas negativas. A pessoa desanima. Vem um esmorecimento. Mas a Santa Avó está aqui para te ajudar. Jesus está aqui para nos dar essa força. Jesus está aqui para nos dar esse manancial de bênçãos celestiais para que prossigamos a nossa carreira de fé. E você, prezado amigo internauta, como que está a sua vida? Quem sabe tantas vezes já pensou em desistir, em meio à depressão, ansiedade, os maus dos séculos, crise de pânico, dentre outras situações, a procrastinação. Quantas vezes já tentou iniciar um projeto? Quantas vezes já quis realizar aquele sonho que você sabe qual que é, mas desistiu, esmoreceu, deixou de lado? Mas nada está perdido. Ainda há esperança.
Jesus, a Santa Rosa, o nosso profeta Santo Irmão Aldo, são as nossas esperanças, são os nossos guias, são os nossos sustentáculos, são as nossas estrelas guias, são as nossas estrelas da manhã, são os nossos cartiçais, as oliveiras, os candelabros que nos fortifica, que preenche para que grandes maravilhas aconteçam. Diante disso, amados irmãos, valorizemos a Páscoa de Jesus, valorizemos esta Igreja Apostólica, valorizemos o ministério da Mãe Maria Santíssima, da Santa Rosa e do nosso querido profeta Santo Irmão Alto. Amém. Atrelado a esta mensagem, iremos agora ouvir pelo coral a ressurreição de Jesus.
Meus irmãos, expresso o agradecimento a Deus, aos nossos santos, por esta jubilosa oportunidade de estarmos aqui, desfrutando desses momentos fraternos, de liberdade, esses momentos de paz, que revigora nossa fé, fortalece o nosso espírito. Em nome de Deus e de nossos santos, expresso o agradecimento a todos os nossos pastores pela presença, pelo trabalho, aos diáconos, diaconisas, aos regentes, músicos, coristas, aos membros. Agradeço a equipe de áudio e vídeo, agradeço aos nossos internautas por sua audiência, onde lhes convido para que acompanhem outras de nossas reuniões aqui em nossa congregação de Curitiba. Nós teremos reunião na quarta-feira, às 19h30, na sexta-feira, com início às 18 horas, no sábado, às 19 horas, e no domingo teremos o sacramento de Santa Comunhão, com início às 11 horas. Meus irmãos, desejo a todos logo mais um bom almoço, que a Santa Vossa Sétima Ordem abençoe a todos. Amém. Por gentileza, todos coloquem em pé, por gentileza. Todos em reverência, oremos. Querido Pai Celestial, estamos nos minutos finais de mais uma santa reunião. Hoje, a reunião especial Domingo de Ramos, onde recordamos, lembramos a tua história, a vossa vida, os teus ensinos, o teu sacrifício e a vossa ressurreição, que foi vitorioso, nos trouxe a verdade do reino dos céus, nos trouxe a esperança de dias melhores. Senhor Jesus, o Senhor, nos tempos atuais, restaurou esta igreja apostólica, nos trouxe este caminho de fé, este abrigo seguro, a arca da salvação espiritual. O Senhor foi além, o Senhor nos deu a seda rosa como Espírito Consolador. Nos deu também o profeta e primaz Santo Irmão Alto, santos poderosos de grande poder, de grande autoridade, que manifestam o poder, a glória do nosso Altíssimo Pai Celestial. Apresento, Santa Avó, as orações que teus filhos e filhas estão a fazer neste momento. Apresento os nomes que foram colocados nesta caixa de pedido de oração. Apresento nossos internautas, nossos irmãos, que separaram tempo do seu dia para estarem acompanhando esta santa reunião. Dê a eles a solução de problemas diversos. Peço também, querida Mãe Maria Santíssima, que conceda a todos logo mais o almoço, o restante de tarde, uma boa noite e também uma semana maravilhosa, com a bênção e o amparo celestial. Senhor Jesus, perdoe-nos por nossas falhas, pecados e erros, purifique nosso espírito, ajude-nos a sermos pessoas boas, coração bondoso, pessoas pacificadoras, que promovem a paz, o amor, a união, pessoas que querem ver o progresso, a união de nossa Igreja Apostólica. Ajude-nos a obedecer a doutrina, a disciplina de nossa Igreja, a entendê-la, compreendê-la, a interpretá-la de uma forma correta e aprovada pelo nosso Deus. Que os santos anjos acompanhem, ó Jesus, teus filhos e filhas. Meus irmãos, recordemos neste momento do sacramento de Santa Comunhão em nossa congregação de Joinville, em Santa Catarina. Tenhamos fé e confiança que neste momento Jesus está a nos alimentar com o seu corpo, com o seu sangue precioso, fortalecendo a nossa fé,
fortalecendo o nosso espírito, vamos preenchendo das virtudes que emana do Espírito Santo do Pai. E que no domingo possamos todos estar participando também do sacramento de Santa Comunhão. Queridos irmãos e irmãs, recebamos a bênção do nosso Divino Espírito Santo, a graça preciosa de Deus nosso Pai, a proteção de Jesus, o amparo e o manto protetor da Virgem Santa Maria, da Santa Alvornosa e o Espírito Consolador. Recebamos a bênção e a graça do grande profeta Santo Irmão Malto. Tenham paz, vida, saúde, sucesso, prosperidade, saúde e luz. Amém. Pode ser a todos, que Deus acompanhe. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.